Olá, esse é o Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Mayara Suguaia. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e nesse podcast vamos falar sobre psicologia, sobre literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que vale a pena. Esse é mais um episódio do podcast Junguiando e hoje nós vamos falar sobre a jornada do herói. Para nos apoiar nessa conversa, temos os livros O Homem e seus Símbolos, do Jung, O Herói de Mil Faces e O Poder do Mito, esses dois do Joseph Campbell. A jornada do herói é um tema muito interessante, né, gente? Eu adoro falar disso. E mostra muito, né, como que a vida simbólica se faz presente no nosso mundo, na nossa vida. Nós já falamos um pouco sobre o herói, como exemplo de arquétipo, para quem acompanha aí vai lembrar, lá no nosso episódio 14. Até a gente falou um pouco, né, sobre o Hércules, o Ayrton Senna. Se você não ouviu, volta lá, vale super a pena ouvir. E já traz uma base para a nossa conversa aqui de hoje, combinado? Mas por que essa imagem arquetípica do herói é tão presente na nossa psique? Por que o herói provoca na gente tanta identificação, inspiração? Desde mitos clássicos lá, né, do Egito, da Grécia, até em contos de fadas, filmes, livros e, claro, né, os heróis da, entre aspas, vida real, que a gente gosta de ver, que a gente torce, se identifica, se inspira e que principalmente a gente se emociona, né? Afinal, quem não gosta de uma boa história, né? E sem o herói não há história, porque sem o herói as coisas simplesmente não acontecem. O fato é que uma boa história de herói sempre nos desperta alguma reação. Vamos entender o motivo disso? E o que a psicologia tem com isso? Bom, como já falamos então nos episódios 14 e 15, o herói é um arquétipo. O que isso significa? Que ele está presente no nosso inconsciente coletivo. Como a gente viu, os arquétipos são as formas instintivas de imaginar. São as possibilidades, os potenciais herdados para representar formas similares. E é exatamente por ser um arquétipo que é tão fácil para nós identificarmos o herói. É algo presente no nosso dia a dia, na cultura, nos mitos e nas histórias. Mas exatamente, o que é um herói? Bom, ninguém melhor que o Campbell para dizer isso pra gente, né? Ele define assim: o herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo. Ele nasceu num mundo normal, mas tem a coragem e quer conquistar os desafios, se colocar à prova e se superar. E o Campbell vai falar, no Poder do Mito, que existem dois tipos de proeza que o herói vai passar. Uma proeza é a proeza física, em que o herói pratica um ato de coragem durante uma batalha ou salva alguma vida. Um exemplo desse tipo de proeza é o próprio Hércules, que a gente já comentou no episódio 14. Outro herói que é bem popular, que é o Harry Potter, acho que a maioria aqui conhece, salva toda a comunidade bruxa de Voldemort, que é o vilão da história. Todos os heróis das histórias em quadrinhos, Batman, Superman, Mulher Maravilha, também são corajosos e salvam as pessoas de algum mal. Mas o outro tipo de proeza, que é a proeza espiritual, o herói aprende a lidar com um nível superior da vida espiritual humana e retorna com uma mensagem. Aí a gente fala, nossa, quem será que, né? Não estou lembrando de algum exemplo, mas um bom exemplo que eu acho que a gente pode dar é Jesus Cristo, Buda, que tem esse caráter mais espiritual, né? E que, né, retornaram com uma mensagem, né? Sim. O propósito deles era passar uma mensagem para a humanidade de alguma forma. E como é que começa a história do herói e das suas façanhas? Sempre vai ser a partir de uma falta. Por exemplo, foi tirado algo de uma pessoa, ou o herói sente falta de alguma coisa na sua vida ou na sociedade que ele viva. Então, a gente vai deixar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Me veio aqui, né, na cabeça, você falou, Dani, disso, no caso de que foi roubado algo, né, ou alguém, né, foi raptado alguém, por exemplo.
Eu lembrei do Harry Potter, né? Até que a Paty falou agora, que muitas pessoas gostam e eu me enquadro, Paty, nessas pessoas, você sabe, né? Eu adoro Harry Potter. Até pela minha idade, né? Eu li Harry Potter quando lançou. Eu lembro que chegava na biblioteca da minha escola. Claro que depois com um delay, porque Macaubal, afinal de contas, então demorava para chegar na escola. Os vídeos também, né? Porque videocassete ainda, locadora, então demorava pra chegar. Mas eu assisti, li e amei, assim. E até hoje eu gosto, tem coleção, enfim. Nerd. Eu sou da mesma época que você, mas não sou muito fã, não. A Paty gosta mais de Star Wars, gente. E pensando no Harry Potter, né? Vamos lá, no primeiro filme. Pra quem não conhece, já fica aqui também um pouco da explicação. Ele precisa salvar a Pedra Filosofal, tanto que, né, o título é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então foi roubado, né, a Pedra Filosofal lá e ele precisava recuperá-la pelo bem da comunidade bruxa. Então, assim, né, só pelo bem de toda a humanidade lá do mundo dele. Eu lembrei também agora, tá na moda, né, o Mario tá no cinema, né, ou estava, não sei quando o episódio for ao ar, se já, talvez já tenha saído do cinema. Mas teve recente, né, o filme do Mario. E assim, né, pra quem é do time clássico como a gente aqui, o jogo da Nintendo, o que basicamente é a história do jogo? A princesa foi sequestrada pelo vilão, o Mario tem que salvar a princesa. Esse também é da minha época, eu jogava bastante. Isso é super da nossa época. Então, no caso, né, do Harry Potter foi salvar algo que foi roubado, a Pedra Filosofal. No caso do Mario, vai salvar alguém que foi raptado, no caso a princesa. Então, cabe bem nesse exemplo que a gente comentou do primeiro caso, né, assim, de façanhas, né, que o herói passou por alguma falta e tem que salvar alguém. Pois é. E isso envolve todo mundo, né? Você vê que a gente sempre tem um herói favorito, a gente se interessa pelas histórias, às vezes não gosta de algumas, mas gosta de outras, né? Eu já era adulta quando saiu Harry Potter, eu era do tipo que ficava na fila da livraria esperando a edição que ia chegar naquele dia, sabe assim? Falava que era para as crianças, mas era para você, Eu né? falava que eu estava lendo para me conectar com os adolescentes que eu atendia, mas é nada, eu adorava ler as histórias. Então a gente sempre se conecta com algumas e não com outras, mas a história do herói chama a nossa atenção, né? E isso a gente dando o exemplo, né, do herói que teve algo roubado dele. A outra situação, né, o herói ou outra pessoa se dá conta de que falta algo na sua vida ou na sua comunidade. A gente pode dar como exemplo o Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para entregar aos homens, ou mesmo Robin Hood, que tirava dos ricos para dar aos pobres. Tem um exemplo mais infantil, né, no filminho do Enrolados, a princesa quer descer da torre e ir para a aventura para encontrar lugares diferentes, para buscar aquilo que fazia falta para ela e conhecer o mundo, né? É muito legal esse filme. Em resumo, então, né, a gente percebe que todo herói, ele parte numa série de aventuras que sempre ultrapassam, né, o usual, sempre é heróico, né? Ou para recuperar o que havia sido perdido, ou então para encontrar um sentido, uma razão, algo especial, ou para ele mesmo, ou para toda uma sociedade. E agora a gente começa a falar de um assunto que está cada vez mais presente, seja em cursos sobre roteiro, eu já vi falando sobre isso, cursos de marketing, empreendedorismo, enfim, a famosa jornada do herói. Antes de entendermos o que é isso, vale a pena contar uma história. Senta que lá vem história. O George Lucas, né, criador de Star Wars, que é a galera aí que a Paty gosta, ficou amigo do Campbell, o George Lucas, né? E o Campbell ajuda ele, então, a compreender a concepção da jornada do herói. Por isso que ela é tão presente na saga. Por isso que ela vai ser um sucesso. Nunca acaba, né? Sempre tem uma história nova pra contar. Porque sempre e tem ele um herói. explora bastante. E tanto que... Por que as pessoas se identificam há tantas gerações, né? Faz muito tempo que tem, né? Porque tem esse quê de coletivo que conecta a humanidade, né? Que é o arquétipo.
Sim. Que é essa impressão de, entendi isso, saquei isso, né? Me identifico com isso. É Eu isso acho que o também arquétipo que faz. tem muito do Star Wars essa coisa que é um herói, mas que mostra também as coisas que ele não faz de tão legal, assim, né? Mostra que ele não é bonzinho, vamos dizer, o tempo todo. Ele faz algumas coisas também, se revolta, se vinga. Então, acho que isso gera uma identificação muito, muito grande do que o herói que só faz coisas legais, só coisas certas e corretas o tempo todo, né? Sim, sim. O herói falha também, né? Sim. Isso é legal. Aquiles tem o calcanhar de Aquiles. É, Todo sempre herói tem. tem um ponto fraco. E é isso que faz a gente se identificar com eles, inclusive, né? Sim. Bom, vamos então entender melhor o que é essa jornada do herói, então. Ela foi descrita por Campbell como um padrão comum presente em toda a história de herói, uma jornada, um percurso padrão. O herói é caracterizado, segundo o livro dele, O Herói de Mil Faces, pela sua jornada. Então, o herói ele tem um nascimento que é especial, em condições muito difíceis, na qual ele precisou lutar para sobreviver, mas nasceu num mundo que é comum. Mas mesmo sendo num mundo comum, ele sempre vai ser um ser especial. Todos os heróis passam por momentos onde ele ainda não tem noção do seu poder ou habilidade. Ele precisa de um guia, alguns representantes ou né, que vai gerar esse arquétipo do sábio, que vai orientar o pupilo, vamos dizer assim. Por exemplo, no caso do Harry Potter, tem o Dumbledore. Fala aí você que sabe que eu não sei. Dumbledore. Tá vendo como eu sei bem do Harry Potter, né? O Sr. Miyagi, do Daniel San, quem não conhece, é super famoso e tradicional esse filme, né? O Mestre Yoda, do Star Wars. O Gandalf, do Senhor dos Anéis. E, além disso, depois de muitos desafios e de vencer os medos mais profundos, o herói ele aprende também a dominar os poderes e salva a todo mundo. Outra coisa importante é que o herói pode morrer. A gente acha que o herói não pode morrer, tem que viver eternamente, né? Mas ele pode se morrer de uma forma simbólica, ressurgindo uma nova versão dele, ou ainda até mesmo de forma literal, sendo traído, salvando a todos, sendo o sacrifício dele. Em alguns filmes até tem alguns que morrem mesmo, né? Pra fazer esse simbólico da morte, da ressurreição, como o Homem de Ferro que morre no... O sacrifício pelos outros. Spoiler, Ter avisado antes que spoiler ia vir. Não, mas tem uma teoria na internet. Depois de 2 anos já não é mais spoiler. Então tá perdoado. A Paty comentou, né, dessas características do percurso do herói, né, da jornada do herói. Eu vou trazer, então, aqui o que Campbell coloca, de uma forma resumida, né, porque ele coloca lá vários passos e tal. Tem um livro inteiro sobre isso, que chama Herói de Mil Faces, que é muito bom, diga-se de passagem. Mas eu vou trazer aqui de uma forma resumida. E sim, né, nerds, sintam-se pertencente agora, porque eu vou usar o Harry Potter para dar esse exemplo. Não é geek? Né? Acho que nerd é pejorativo, né? Agora Os mudou. geeks. Tá vendo? Já mudou, nomenclaturas mudam. Isso mostra como, de novo, né? Sou da década de 80. É geek agora o nome bonito, verdade. É Geeks do Mundo, Univos. Tem um nome quem segue os Harry Potter? Assim, Pottermaníacos, Pottermania, enfim, Potterheads. Comunidade dos Pottermaníacos. Vai ter várias coisas, assim. Tem a galera no Brasil bem influente no mundo, tem. Galera que faz conteúdo sobre isso, enfim. Bom, então vamos lá. Pra quem não conhece Harry Potter, essa é a chance de ter aí um panorama geral. Pra quem conhece, vai ficar bem fácil de se identificar. Primeiro etapa do herói aí é o mundo comum. Então, o herói, ele sempre nasce, como a Paty falou, no mundo comum e tal, mas ele é uma criança especial. Sempre tem alguma coisa. Ou ele vai ter um superpoder, tipo Superman, ou ele nasce com um destino já traçado. No caso do Harry Potter, ele nasce literalmente na testa, né? O destino dele. Ele tinha sido marcado, né, pelo Voldemort aí, como o inimigo dele no futuro, né? Na tentativa de matá-lo, Voldemort acabou dando alguns poderes pra ele, olha que loucura. E por isso que ele tem aquela famosa cicatriz de raio na testa. Então ele nasce no mundo comum e tal, né? Mas com alguns poderes ou algum destino especial, e geralmente ele nasce em condições extremamente adversas, assim, né? No caso do Harry Potter, coitado, né? O cara ficava embaixo da escada, dormia embaixo da escada. Ele dormia embaixo da escada?
Me inteirando da história. Ele, entendi. Sim, ele era meio que um sobrinho não Vai bem que quisto. ficou a dúvida no sobrinho. Sabe o armário? O armário embaixo da o armário escada. embaixo da escada. Na Inglaterra tem muito. Tipo, ele dormia no tipo um armário. quarto de despejo, seria aqui no Brasil, Tá. assim, né? Uma despensa, sei lá. E ele não era muito bem quisto pelos tios, e aí, coitadinho, não tinha lugar pra ele na casa, em tese, e enfiaram o moleque lá. Nossa. E Sempre uma história triste. Já começa com uma história triste. Mas aí já rola identificação com o herói, porque, tipo, tadinho. Aham. Né? Ele não nasceu, super rico, Super bem. arrasando, bem cuidado, Um bem contexto criado, favorável. amado. Não. É. E é isso, o herói geralmente não nasce em contexto favorável. Vamos pegar aquele herói que tá aí há 2000 anos, né? Dividiu o mundo depois dele e antes dele, Jesus Cristo. O cara nasceu pobre, numa manjedoura, né? Em condições totalmente adversas. Mas ele era prometido, tinha uma estrela guia, reis vieram visitá-lo. Então essa é a essência do herói, né? Ele vai nascer no mundo comum, mas em condições adversas, mas tem um potencial nele, tem um poder, um dom, enfim. Então, ele nasce no mundo comum. Aí, o segundo passo aí é o chamado para aventura. Vai acontecer alguma coisa que vai mostrar, né, para aquele herói qual que é o destino dele. No caso do Harry, o Harry chega lá e fala: "Oi, tudo bem? Você é um bruxo, né? Inclusive, você tem que derrotar o grande vilão do nosso mundo, que se chama Voldemort e tal." Claro que isso vai sendo passado, né, aos poucos, mas a grosso modo é isso. Em algum momento ele vai ser chamado para aventura. Ele pode recusar, né? Mas ele pode aceitar. Se ele recusar, até o Campbell fala, né? É interessante. O herói pode recusar, mas ele não vai ser herói, né? Porque o herói é justamente quem aceita o desafio. E aí ele comenta, né, alguma passagem lá, quando o herói recusa, ele passa depois a vida atormentado, assim, sabe? Sentindo que não tem um propósito, que tá vazio de sentido. Que é muito, né, do que a gente já comentou sobre o que a mitologia faz nas nossas vidas, né? Preenche esse sentido de alguma forma. Você vê que na história do Aquiles, ele estava numa boa, né? Ele estava escondido lá no harém e ninguém sabia dele. E no fim, ele foi encontrado e foi chamado para ir lutar a Guerra de Troia. E a mãe dele, que era Deus, avisa: você pode ir, mas se você for, você vai morrer. E se você ficar, você vai ter uma longa vida. O que ele escolheu? Ele escolheu ir e se tornar um herói, porque ele queria deixar a marca dele no mundo. Essa é uma característica do herói, né? Ele quer deixar a sua marca. Sim, muito legal. E tem um propósito maior, né? Enfim, também. Muito legal. Então, o herói vai ser chamado para aventura. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, como a Paty falou, sempre vai ter um mentor, né? Então, sempre vai ter alguém para guiar ali. No caso do Harry Potter, ele vai ter o Dumbledore, que encarna super bem esse arquétipo de sábio, até um pouco a imagem arquetípica que a gente tem de sábio, né? Quando a gente fala, pensa num sábio, já vem, né? O cara de barba branca, não, Papai Noel. Já vem o cara com meio Merlin, né? Assim, chapéu pontudo, meio bruxo, essa coisa assim, bem típica, né? Que a gente pensa. Tanto que o Gandalf é assim, o Merlin é assim, o Dumbledore também é assim, então acaba que eles são muito parecidos, né? Depois do mentor, que é essa pessoa que vai prepará-lo pro desafio e tudo mais. A lá Mestre dos Magos também, né? Me lembrei agora. Então, depois o quarto ponto aí da jornada são os testes. Testes vão ser todas aquelas provações que o herói sempre passa, né? No caso do Harry Potter, cada livro é um Coitado, teste, né? Sofreu vários testes. Sofreu, todo ano na escola era uma tragédia, né? Ele sempre corria o risco de ser morto ou de ver alguém sendo morto, enfim, então todo o livro basicamente do Harry Potter é um teste. E o desafio final é quando ele vai enfrentar o grande vilão, né, da história. No caso do Harry Potter, ele vai desafiar, né? Existe aquela frase clássica do livro, né? Enquanto um não poderá viver enquanto o outro viver. Então, ou ele ou o Voldemort tem que morrer. E é muito doido, porque dentro de cada um... não vou dar muitos detalhes aqui, porque a história, né, afinal de contas, são 7 livros. Mas tem uma parte, digamos assim, do Voldemort dentro do Harry Potter. E pro Harry conseguir derrotar o vilão, essa parte dentro dele tem que morrer. Então, ele literalmente não, ele simbolicamente morre no filme. E só assim ele consegue derrotar o outro. Então... É muito simbólico isso, né? De repente, a parte que do outro tá em nós, né? É muito simbólico. A gente pode falar sobre isso num próximo episódio, sobre projeção,
sobre sombra, vem muita coisa por aí. Mas voltando aqui à jornada do herói, o grande desafio final, né, digamos assim, é quando ele vai enfrentar o vilão, né? E é onde está o maior medo dele, né? Que é ter que morrer, de repente, né? Mas pelo bem coletivo, que isso também é uma marca do herói. Pelo bem da comunidade ali, né? Da sociedade, enfim. Não só de morrer, mas também não dar conta, às vezes, do desafio, né? Também. O medo de não conseguir. Também. E aí tem uma frase do Jung, que acho que encaixa bem aqui, que fala mais ou menos assim, né? Onde está seu maior medo, aí está a sua maior tarefa. Isso serviu pro Harry Potter, isso serve pra gente todo dia. Geralmente, onde está a nossa maior dificuldade é que é aí que tá, né? A questão que a gente tem que encarar na nossa vida. E aí, depois a gente tem a recompensa, né? No caso do Harry, é salvar toda a comunidade bruxa, basicamente. Cada livro tem a sua recompensa, né? Então, beleza, ele consegue resgatar a Pedra Filosofal, consegue fechar a Câmara Secreta. Cada livro vai ter a sua mini recompensa, mas a grande recompensa final é ele conseguir salvar aí toda a comunidade bruxa. Depois, a 7ª etapa aqui tem o retorno, que é quando ele volta, né? E geralmente o retorno também tem desafios, né? O herói é como se ele tivesse se purificado ao longo da história, né? Ele teve toda uma transformação de consciência, inclusive, né? Ele aprendeu muita coisa, ele tem conhecimentos, ele passou por muitas transformações, ele se transformou. Então o retorno marca um pouco dessa via sacra, desse caminho de volta que o herói faz. Muitas vezes tem muitos desafios, inclusive, né, nesse retorno, né? Ainda tem alguns desafios. E aí a 8ª e última parte é a vida nova, né? Que é quando o herói volta para aquela comunidade, né, digamos assim. No caso do Harry, fica tudo bem, né? A comunidade foi salva, todo mundo, a sociedade bruxa foi salva, o mundo está salvo. Ele tem filhos, né? Beleza, ele vai trabalhar pro governo. Olha só, coitado, né? Vai trabalhar pro governo. Isso já nos últimos livros? Nada contra o governo, mas ele tem uma vida interessante lá no governo britânico lá, do mundo dele. Retorna à vida comum, né? Tô curiosa pra eles saber literalmente o fim retornam à dessa vida história. comum. Mas não é todo herói que consegue. Sim. O Frodo, por exemplo, lembra? Do Senhor dos Anéis? Ele não consegue mais ver sentido no condado e morar no condado. E aí porque ele passou por tanta coisa que parece que aquilo não preenche mais. Não consegue mais. Tanto que ele vai embora com os elfos, né? Mas o Harry Potter mesmo, né? Como são vários livros, ele volta, fica tudo bem, aí vem um novo desafio e assim vai, né? Até realmente ter uma estabilidade ali no fim. Sim. Em resumo, né? A jornada do herói, aqui eu vou citar o Campbell de novo. Ele diz que o herói, vindo de um mundo cotidiano, se aventura numa região de prodígios sobrenaturais. Ali ele encontra forças fabulosas e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. Essa é então o resumo do Campbell para a jornada do herói. Bem bacana. Bom, agora vamos às dicas. A gente pensou aqui em alguns filmes para passar para vocês, que vai ser um prato cheio para dar exemplos da jornada do herói. Tem para todos os gostos, então a gente pensou um pouquinho de cada aqui. Rei Leão, Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter, que a Mayara trouxe pra gente, O Mágico de Oz e Troia. Então tem um pouquinho aí para cada gosto. Desde animação a filme, enfim. Filmes mais antigos, filmes mais recentes, e aí vai do gosto do cliente. O que isso significa para você? Bom, vocês sabem, né, nessa parte a gente geralmente traz alguma coisa artística e tal. E aí, tem uma frase do Campbell no Poder do Mito que a gente achou que é quase um poema, de tão bonito que é. Então a gente trouxe essa frase para vocês aqui. Vou ler aqui. Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, tenham ressonância no interior de nosso ser,
e de nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos. É disso que se trata, afinal. E é o que essas pistas nos ajudam a procurar, dentro de nós mesmos. Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. Muito bom, que bacana, né? E a gente está encerrando aqui mais um episódio e a gente pede para vocês conversarem com a gente, mandarem suas sugestões, suas considerações. Fala com a gente pelo e-mail podcastjunguiando@gmail.com, tá? Junguiando com J. Ou então você pode entrar em contato pelo site, que é psicologiajung.com.br. No site a gente tem as informações sobre os nossos estudos em grupo, sobre as atividades em formato de curso e aquilo que a gente está produzindo. Esse foi mais um episódio do Junguiando, com a produção executiva da iProcesso, a produção artística, Raquel Fumagalli, da iProcesso Artes, a edição e a direção de som, do Kleber Zumiotti, gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. Até a próxima! Obrigada, gente! Tchau, até mais!